Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais uma semana de oração e eu gostaria de retomar com os irmãos um assunto que tem mexido muito com meu coração. A gente começou a meditar na escola bíblica de férias deste ano sobre os salmos de peregrinação e essas aulas têm falado muito ao meu coração e tem falado no sentido de voltarmos a aprender a orar com os salmos. Tem um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto num campo de concentração, e ele escreveu um livrinho chamado Orando com os Salmos. E nesse livro ele explica que a Bíblia não é só a palavra que Deus fala a nós, mas é também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Né? Não é só a palavra de Deus para nós, mas a palavra que Deus quer ouvir da nossa boca, né? Quando nós aprendemos a falar, nós aprendemos imitando os nossos pais, né? Falando o que os nossos pais falam, né? E da mesma forma Deus quer que imitemos as suas palavras para aprender a falar com o Pai, né? Para aprender a falar com Ele. Por isso que existe um livro de orações na Bíblia, que é o livro de Salmos, né? Então, o Bonhoeffer fala assim no livro, para começarmos a orar, nós repetimos as próprias palavras de Deus e não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, né? E o Senhor Jesus diz que a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração, não é verdade? Então, meu irmão, se meu coração começa a se encher de malícia, de engano, de entulhos, de mentira, de inutilidades, inevitavelmente o que vai acontecer? Minha boca vai transbordar essas imundícies, não é? Mas a pergunta é como é que nós podemos encher nosso coração de coisas boas para que a nossa boca anuncie o tesouro que há em nós, né? Então o apóstolo Paulo dá uma resposta muito boa para a gente a esse respeito, que está aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Ou, em outras versões, né, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só, né? A boca fala do que o coração está cheio. E aí o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho pode ser tomado como aquilo que tem o poder de nos entreter, nos alegrar, mas ao mesmo tempo de nos dominar. Não é verdade? E cada vez mais, né, nós nos pegamos desperdiçando um tempo imenso com inutilidades, banalidades, quer seja na internet, na televisão, nas redes sociais, aqueles entretenimentos banais que vão roubando o nosso tempo, mas ao mesmo tempo, irmãos, vão transformando as nossas vidas, vão nos dominando, né? E vão entulhando os nossos corações. E aí o apóstolo fala para nos enchermos do Espírito. Como? Repetindo as palavras de Deus, falando entre nós em salmos, isso é, no meio da comunhão com os irmãos, na comunidade, falando uns com os outros, né? Por meio de salmos, e também cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, isso é, na meditação íntima do coração, quer seja na comunidade, na comunhão com os irmãos, e quer seja na meditação íntima do coração. A boca fala do que está cheio o coração, mas como é que enche o coração? Enchendo a nossa boca da palavra de Deus. É essa a receita que o apóstolo Paulo dá, orando com a nossa boca a palavra de Deus, transformando a nossa linguagem para ser a linguagem de Deus, rejeitando a linguagem do mundo que nos embriaga, que nos domina, que cria em nós contenda, em nós e entre nós. Porque quanto mais tempo a gente gasta com banalidade, mais contenda vai haver entre nós, né? Agora, olha só o que o Salmo 63 diz no versículo
5. A minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Esse versículo é muito interessante. Os irmãos podem se lembrar agora daquele almoço de domingo gostoso que a gente tem uma refeição abençoada, e se farta, fica satisfeito, e alguém chega para você e te convida para um segundo almoço. O que você vai falar? Você fala assim: não, meu irmão, não consigo mais, eu estou satisfeito, eu estou farto, E é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos, Que a gente se alimente tanto do Senhor a ponto de que nada mais possa atrair o nosso apetite, a ponto de que nada mais seja apetecível a nós. Estamos satisfeitos com o Senhor, enchemos e nos fartamos, A nossa alma se farta como de tutano e gordura. E aí o que acontece? Os meus lábios te louvarão, a minha boca te louva com alegres lábios. Quando eu me farto do Senhor, eu começo a falar, É interessante que se enche falando com os salmos, E quando se farta, você fala como sinal dessa fartura interior. E nessa semana de oração eu queria propor isso para os irmãos, que nós retomássemos os salmos nessas orações e meditações diárias. E durante esse momento, não se preocupe muito em estudá-lo detalhadamente, Comece a orar, comece a cantar, recite, para se alimentar enquanto fala com o Pai, Eu tenho uma história uma história preciosa que eu guardo comigo, que é da minha avó Edi. Ela já está com o Senhor, E ela passava horas lendo os salmos, E ela tinha pouca instrução formal. Eu era adolescente, eu gostava de brincar com ela. Eu chegava assim: e aí, vó? Depois que ela ficava 2 horas lá lendo os salmos, eu chegava: e aí, vó? Me conta aí o que você entendeu. E ela virava para mim e falava assim: eu entendi que Jesus é maravilhoso. Eu só li coisa maravilhosa, Deus é bom. E aí, depois de muito tempo, eu entendi que certas coisas, elas não podem ser esgotadas por explicações formais, ou nem tampouco serem especificadas, como se aquilo fosse esgotá-las. Elas devem ser conhecidas no degustar diário. Elas são apreciadas, são cantadas, Elas são vividas. Tem um poeta alemão que dizia que certas coisas só podem ser conhecidas quando nós as conhecemos menos exatamente, E por que isso? Porque elas são grandes demais. Os salmos são assim. Parece que depois que a gente passa um tempo com eles, quando a gente tenta explicá-los com exatidão, o resultado é meio frustrante, porque ele fica menor, ele se encolhe. E aí, eu lembro da minha avó, Qual que é a resposta? Deus é bom, meu filho. O que minha avó estava respondendo naquele momento? Ela estava respondendo o Salmo 34. Ela estava falando assim: olha, a resposta é Deus é bom. Jesus é maravilhoso. Você quer saber por quê? Provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Você quer saber o gosto do bolo? Vem aqui e come um pedaço. Se farta, não é? Então, meus irmãos, que nesta semana de oração nós possamos nos fartar do Senhor, para que assim a gente possa transbordar coisas boas onde quer que estejamos, Ore os salmos, medite, fale com o Senhor, molde a sua linguagem, expanda o seu interior com essas leituras dos salmos e aprenda a falar com o Pai na linguagem do Pai. Fiquem com Deus, Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus.